Bora então, Kanban, Skills, o caminho alternativo para agilidade. Vamos ver o que essas coisas têm a ver, né? Então, eu sou o André Suman, eu sou Agile Coach e Kanban Trainer. Eu trabalho hoje pela BRQ, uma consultoria do Brasil, eu moro nos Estados Unidos. E também dou os treinamentos de Kanban da Kanban University, e vocês me encontram aí no andressuman.com. Só antes da gente começar, caso algum dos nossos colegas aí não conheça, ou não saiba bem, ou ainda ache que Kanban é um papelzinho colado na parede, né? Então, o que é Kanban? Kanban, a definição de Kanban é um método evolucionário para o trabalho do conhecimento. O que é evolucionário, né? A gente vai sempre evoluindo, e o trabalho do conhecimento é o trabalho que a gente desempenha entregando software, numa área de marketing, numa área de RH. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aí trabalham entregando itens que muitas vezes não são itens palpáveis, né? Itens de manufatura. A gente não faz, no trabalho de manufatura, a gente faz carro, geladeira, teclado, mouse. E aqui a gente está entregando, né? Software, campanhas de marketing. Então, essa é a diferença para o trabalho do conhecimento. E o que é o Kanban em si? É uma forma da gente evoluir e melhorar as nossas entregas e a nossa capacidade de entrega. Gestão visual, ter um quadro, isso é só uma das práticas do Kanban. Então, só para trazer a questão da mudança em si, né? Essa curva aqui é conhecida como a curva J. O que acontece? Toda empresa, todo time, a companhia, ela tem uma capacidade de entrega, ela tem um status ali, uma situação onde ela está e onde ela faz as suas entregas. Daí chega num dado momento, a gente tem que mudar. Temos que fazer uma transformação, temos que trazer aqui algumas coisas, a gente tem que ser ágil, a gente tem que fazer aqui coisas diferentes, vamos contratar pessoas, vamos criar umas reuniões aqui, vamos mudar. E quando a gente muda tudo de uma vez, e eu acho que muitos de vocês aí já passaram por isso, parece que fica pior do que estava antes, né? Então, a nossa capacidade, enquanto a gente está se entendendo com essa forma nova de trabalhar, com tudo que resolveram mudar, às vezes mudou a hierarquia, às vezes mudou as pessoas, então, fica pior do que estava. E daí a gente começa a entender como evoluir, como, né, trabalhar de uma forma melhor, a gente começa a, né, parar de bater cabeça, e aí a gente consegue atingir um novo status quo aqui através de uma revolução, que mudou tudo de uma vez. Isso é o que a gente chama de Kaikaku. O que é o Kanban? O Kanban é o contrário disso. O método Kanban, através dos seus princípios, das suas práticas, o que ele busca? A evolução, que a palavra é o Kaizen. Então, eu faço pequenas mudanças, eu diminuo o tamanho desse J, a ideia é diminuir o tamanho da dor, de forma que eu vou pouco a pouco buscando essa evolução. Então, o que eu quero dizer com isso é, pessoal, Kanban não é um jeito de trabalhar. Se você faz Kanban, não é porque você está lá fazendo determinadas cerimônias, ou usando determinadas práticas ou coisas do tipo. A essência do Kanban é você evoluir. Então, você faz Kanban se você começa da onde você está e, através dos princípios, das práticas, da gestão do fluxo, da visualização do trabalho, você vai conseguindo colocar pequenas mudanças evolucionárias para conseguir atingir um novo status quo com menos dor, né? Isso precisa ficar claro aqui para vocês. Então, com o método Kanban, a gente começa com o que a gente faz agora e a gente concorda com essa abordagem evolucionária. Não existe processo-alvo. O que eu quero dizer com não existe processo-alvo? Se eu soubesse como a sua empresa tem que trabalhar para ela estar trabalhando bem, para ela ser a empresa perfeita, eu escreveria um livro, passava para vocês, todo mundo lia e talvez eu ficasse até rico vendendo o livro, né? A gente não acredita nisso. A gente entende que é durante, né, esse processo de análise e melhoria que a gente vai ficando daqui um mês melhor do que hoje. Daqui 6 meses, melhor do que daqui um mês. Mas eu não sei exatamente qual que é o processo que eu vou estar usando ou de que forma eu vou estar trabalhando. Eu quero estar trabalhando de uma forma melhor. Então, a essência do método Kanban é isso. Eu gostaria só de deixar isso claro antes da gente começar o conteúdo aqui da palestra. Tá bom?
Então, a minha palestra, na verdade, é contar para vocês uma história. É um case de quando eu trabalhei levando o Kanban para uma grande instituição financeira. Então, o cenário dessa instituição era 70% dos projetos já estavam ali como ágeis e ainda tinha 30% de projetos waterfall. Eram mais de 200 times nessa organização, então tinha times que usavam o Scrum, tinham times que usavam um Scrum entre aspas ali, né? Aquela coisa. Tinha uns times que não tinham um processo definido, que era tipo, a gente sempre trabalhou assim e continua trabalhando assim. E tinha uns go horse ali também, né? Umas coisas meio, como a Annelise acabou de comentar ali, o vai cavalo, né? E mais de 5 mil pessoas envolvidas nesse ambiente todo aí. E existiam algumas insatisfações. Eu estava trabalhando lá com o Agile Coach, né? E até dado a quantidade de times ali para a gente ajudar e tal, não era uma coisa tão proativa da parte dos Agile Coaches de ir falando com todos os times e tal. Era mais reativo no sentido de que, assim, os Agile Coaches estão aí, vamos conversando com eles, vamos pedindo ajuda e ver o que eles podem nos ajudar. E alguns times traziam essas questões, né? Poxa, Suman, é difícil preparar histórias aqui para 2 semanas de trabalho, que é o tempo que a gente viu aqui de fazer de sprint. A nossa equipe, ela trata suporte aqui, bugs em produção, coisas que acontecem no meio do caminho, então a gente não consegue muito bem entender como trabalhar com a sprint dessa forma. A gente tem dependências externas, então pensa assim, eu vou lá na planning, aí a gente aprendeu na planning que a gente estima o trabalho, e o time que vai realizar o trabalho estima esse trabalho para se comprometer com o objetivo do sprint. Mas o nosso cenário aqui é que no meio da sprint, eu tenho histórias que precisam de uma coisa que está fora, que precisa ir para uma aprovação fora do meu time. Tem algumas coisas aqui que acontecem que eu não tenho como me comprometer, porque, na verdade, tem outros indivíduos, outras equipes, outras pessoas envolvidas no meio do processo. E eu também tenho pessoas com habilidades específicas. A gente tem até, às vezes, diferentes consultorias aqui dentro dos times, e umas são mais especializadas em testes, umas estão mais especializadas em alta plataforma, baixa plataforma. Então, se ali a gente define o objetivo da sprint, e naquele sprint não faz sentido, por exemplo, trabalhar nada de alta plataforma, eu nem sei muito bem o que as pessoas vão fazer, entendeu? Porque eu vou ter que dar um trabalho por fora para elas fazerem, então fica tudo muito confuso. E a área de metodologia, a área ali de governança dessa instituição, que estava zelando ali, vamos dizer assim, pela questão do ágil, do framework ágil da instituição, estava falando para o pessoal, vamos usar Scrum, é assim que funciona, e o ágil ali era quase que um sinônimo de Scrum. Qual é o problema disso, né? O Scrum é um martelo e nem tudo é prego. Então, os desafios que o mundo real traziam para determinados times, o Scrum não era a ferramenta adequada para trabalhar com aquilo. E pior, né? O Scrum, legal, um excelente framework, dá para usar para muitos projetos complexos, com diversas características, mas tem algumas coisas que saem um pouco ali da fronteira do Scrum. Então, se você pensar que o Scrum é um martelo e você bate no parafuso, você entorta o parafuso, e você ainda reclama do martelo. Então, esse era o problema. Até gerava um certo tipo de insatisfação com o framework, né? Dado ao problema que estava tentando resolver, não era um problema adequado a ele. A gente fala que não era fit for purpose, que é ajustado ao propósito, né? Adequado àquele propósito. E aí, vendo esse cenário, tentando ajudar essas pessoas, o que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu tenho uma coisa aqui para vocês. A gente pode trabalhar aqui, porque como o Kanban é um método evolucionário, a gente pode colar o Kanban no Scrum de vocês e começar a partir dali. Qual que está sendo o problema maior aí? É o time box, é a sprint. Então, a gente não precisa exatamente fazer dessa forma. Eu posso trazer aqui com as lentes do Kanban, né? A gente pode tentar fazer uma coisa um pouco mais contínua, quem sabe sob demanda aqui, fazendo as entregas, mas isso vai ficar fora do que a área de metodologia, do que a área de governança aqui do banco diz para a gente trabalhar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fingir que a gente faz os time box aqui, que a gente faz as sprints. E aí, o que eu fazia? Eu abria uma sprint mensal no Gira. Eu abria a sprint no dia 1º, fechava a sprint no último dia do mês e falava, vamos trabalhar aqui dentro
mas a gente não está fazendo uma sprint, né? Estava tentando hackear o sistema ali. E aí, como que eu me sentia? Eu me sentia o traficante ali, né? A pessoa fazendo coisas ilegais com um certo cuidado ali para tentar não ser descoberto, mas para tentar ajudar esses times mesmo. Aqui é algum exemplo, a Kanban Picture, que a Lari acabou de perguntar e comentar, que tem aqui na minha parede. Esse aqui é um slide onde eu trago algumas práticas do Kanban e é uma forma de explicar Kanban para os times. Como que é o dia a dia de um time Kanban? Como que a gente pode trabalhar ali com o Kanban até sem estar vinculado ao Scrum, sem usar sprints? Porque eu posso usar as duas coisas. Eu posso trazer o Kanban em cima do Scrum, mas eu posso ter o Kanban sem Scrum também. E essa que era a ideia nesses times por conta do time box que não fazia sentido nesses cenários, tá? Para vocês conhecerem mais sobre a Kanban Picture, tem um link aqui, blogdocasé.com.br/Kanban Picture. Lá tem uma palestra que eu explico, passo por cada uma das imagens aqui, por cada um dos pedaços bonitinho. Mas só para dar uma visão superficial aqui, a gente mapeia o fluxo de trabalho, limita o trabalho em progresso, coloca os itens funcionais aqui para serem trabalhados. Quando a gente se compromete a fazer uma demanda, a gente está fazendo o replenishment, por isso que é o casamento, né? Casei com a demanda, fiz o replenishment, coloquei no fluxo de trabalho, vou trabalhando com isso num sentido único, faço a Kanban Meeting, que é a daily, trato classes de serviço, que são os itens que chegam, eles precisam de um comportamento especial no meu fluxo. Por exemplo, né? Estou fazendo lá o cachorro, o camelo, chegou a onça pegando fogo. Então, eu tenho que tratar esse item primeiro. Chegou uma urgência. E o Kanban, através das suas práticas, a gente consegue trazer o mundo real em cima do método, né? Trabalhar aí nesse esquema. Eu não vou focar muito aqui, mas aí vocês podem ver lá a Kanban Picture e conhecer um pouco mais. Tem várias práticas que aparecem aqui nela. Então, para quem não conhece muito sobre Kanban, acho que é interessante. E aí a gente começou o uso do Kanban lá na organização, inclusive com quadros físicos, né? Então, saudade, né, de estar todo mundo no escritório. Então, o pessoal começou a fazer, começou a trabalhar dentro do Kanban, mas lembra, a gente está fingindo que a gente está fazendo Scrum e Sprint aqui, porque é isso que a área lá de metodologia, que a área de governança ali do framework do banco conhece e nos orientou a usar. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de o time usando limites, usando histograma de lead time, usando métricas. Então, dentro daquele cenário, isso começou a fazer muito mais sentido, né? Trazer métricas úteis, o Kanban é muito focado em métricas, e não métrica porque alguém pediu, porque alguém tem alguma meta em relação a isso. Métricas porque elas nos ajudam ali na melhoria contínua, entender o fluxo, colocar os cartões no quadro com cores diferentes, tomar decisões em cima do que a gente está vendo, itens bloqueados, itens urgentes. Esse aqui é um quadro real, né, uma foto real de um time que estava trabalhando com um sistema contábil lá. E quais foram os resultados em cima desses times que a gente foi ajudando? Eles sempre falavam, poxa, a gente tem mais flexibilidade, né? Antes a gente planejava a sprint, no dia seguinte já estava tudo zoado, porque chegava coisa no meio do caminho e tal. E não era porque o PO era enrolado, ou porque o pessoal não sabia fazer o Scrum, era porque o mundo real trazia para eles essa necessidade. As deles, muito mais efetivas, fazendo o esquema do Kanban, o esquema que a gente orienta, que é foco no trabalho e não nas pessoas. O Kanban é um método onde a gente gerencia o trabalho e não as pessoas. E em cima dessa daily, a gente discutia o trabalho. A gente não ficava respondendo o que eu fiz, o que eu vou fazer, tem alguma coisa bloqueando e tal. Não é nenhum problema você fazer a daily assim, respondendo essas perguntas, desde que elas te levem ao momento de coordenação ali com o time de, tá, beleza, entendemos o que todo mundo fez, o que todo mundo vai fazer, mas isso nos leva ao objetivo? A gente colocou as dailies do Kanban focado nos itens de trabalho mesmo, então o pessoal gostou muito. As urgências que chegavam, dado a gestão que a gente fazia do fluxo, realmente o que era urgente saía primeiro. As métricas eram métricas úteis, então a gente trabalhava em cima dessas métricas, a gente falava nas retrospectivas a respeito dessas métricas, e o pessoal via sentido para buscar a melhoria contínua, e as métricas refletiam isso.
a gente conseguia identificar gargalos e fazer uma gestão visual ali do que estava acontecendo. Então, nos ajudou bastante. E aí que vem a história do esquilo. Então, o que Kanban tem a ver com o esquilo, né? Aqui a gente tem um mapa do Reino Unido, né, Grã-Bretanha e tal. Em 1945, em 2016, a distribuição de esquilos naquela região. Então, o esquilo vermelho, ele é o esquilo que é daquela região mesmo, tá? O esquilo vermelho é aquele esquilo do desenho do Tico e Teco. Ele é um esquilo menorzinho, tá? Ele tem até uma carinha de feliz, assim. E o esquilo cinza, ele é o esquilo que a gente vê nas praças, assim, aqui nos Estados Unidos. Ele é da América do Norte, né? E ele é um esquilo um pouco maior, ele armazena mais gordura, ele é um pouco mais territorialista e tal. E aí a gente vê a distribuição aqui do esquilo vermelho em 1945, e em 2016 você vê que o esquilo cinza já começa a dominar, né? O que é isso, gente? Isso aqui é o que a gente via lá na escola, na aula de biologia, né? Os mais adaptados são os que vão sobrevivendo, né? Darwin, evolução das espécies e tudo mais. E aí, esses times que a gente estava trabalhando lá com o Kanban, eles começavam, né? Como estava no escritório e tal, o time do vizinho começava a olhar e falava assim: nossa, mas eu vejo que vem o André aí, vem outras pessoas, ajudam vocês, esse esquema dessa daily. Aí tem dia que vocês reabastecem o fluxo com o trabalho, mas vocês não fazem uma planning a cada 2 semanas? Como é que é? E aí a gente percebeu, né, aquela coisa de o vizinho perguntando: você não pode dar uma mão aqui também? E aí as pessoas vão conversando no café e vão falando. E é esse movimento que aconteceu, como aconteceu dos esquilos lá na Inglaterra, Escócia e tal, como a gente está mostrando aí. O esquilo cinza, ele não briga com o esquilo vermelho. Ele não bate no esquilo vermelho. Não existe registros aí de que o esquilo cinza, ele luta contra o esquilo vermelho. Mas por ele estar mais adaptado àquele cenário, ao clima, armazenar gordura, o crescimento das cidades, o esquilo cinza, ele tem algumas praças que a gente vê esses esquilos assim, gente, é quase que domesticado, né? Então, a espécie, ela começou a expandir ali, que é o mesmo movimento que o Kanban começou a fazer na organização. Como ele estava adaptado àquele cenário, àquele problema que a gente queria tratar, aí um vizinho já quis, o outro pediu um apoio, e a gente foi levando desse jeito aí e ajudando. E aí o negócio começou a pegar tração, né? Então foi treinamento, aí a gente começa a dar uns treinamentos formais, fazer workshop, aqui tem eu explicando aqui a Kanban Picture, eu com outros Agile Coaches lá da organização, a gente ia ajudando os times, a gente criou até um pré-game, onde a gente ia lá, entendia com a squad qual era o problema que ela estava resolvendo. Se o Kanban fosse uma coisa bem ajustada àquele cenário, a gente levava os treinamentos de Kanban para a squad, a gente explicava como que a coisa funcionava, como tratar como método evolucionário, a gente dava a largada ali em cima das práticas gerais, né, limitar o IP, analisar o fluxo, trabalhar um pouco com as métricas, ajudava nas retrospectivas, e a coisa foi só crescendo. Até que descobriram, né? Então, enquanto estava em um time, 2, a gente dava aquela disfarçada ali, mas o negócio começou a pegar atração e espalhar, e aí a área de governança, a área de metodologia lá, foi lá e conversar com a gente, falou assim: ó, gente, o que está acontecendo, né? A gente tem um framework aqui no banco, a gente dá as diretrizes aqui, a gente quer ter os Agile Coaches como os parceiros nossos para a gente conseguir rodar esse framework aqui, e vocês estão fazendo uma coisa diferente, né? Só que aí o que aconteceu? Aí já era tarde. Porque aí as pessoas de negócio, os gerentes, os gestores, os superintendentes daquelas áreas que a gente estava trabalhando com o Kanban e a coisa estava funcionando, eles foram nossos grandes patrocinadores junto ao time ali de metodologia para falar que, opa, isso aí tem valor. Para mim não importa se é Scrum, se é Kanban, se vocês usam prática de XP, se vocês chamam, do que vocês chamam esse negócio. Para mim importa que entrega resultado, que a gente consiga ser ágil aqui, e a gente está conseguindo dessa forma. Então, ao invés de ficar bravo com esse pessoal
e porque eles estão fazendo uma coisa, entre aspas, ilegal dentro da organização, entendam o que eles estão fazendo e vamos ver se isso pode somar, né? É lógico, né? Na área de metodologia, a gestão dessa área, tinha pessoas extremamente sensatas ali, interessadas que a coisa funcionasse, né? Então a gente se juntou ali para discutir, e isso acabou levando à formalização do Kanban dentro do Agile Framework lá da organização. Então, a gente levou o Kanban ali junto com o Scrum como uma alternativa, ou até para usar junto. A gente conversou com a área lá de tools, de ferramentas, para, mas o Gira aqui está preparado para lidar com sprints. Como que a gente faz um Gira para a gente ter um fluxo aqui no Kanban? Então, ó, as parametrizações do Gira são essas, a gente precisa ter identificadores para as classes de serviço, a gente precisa ter os limites de WIP aqui nas colunas. Então, como eles usavam Gira, a gente trouxe essa questão da ferramenta que a gente estava fazendo só no quadro físico naquele momento, dando uma disfarçada na ferramenta, para trazer os benefícios que o meio eletrônico traz, né? Inclusive de métricas, esse tipo de coisa. Então, a gente foi usando as métricas de Kanban até no modelo de escala. Então, a gente começava a discutir internamente algumas métricas que não eram do dia a dia do pessoal. Por exemplo, um diagrama de fluxo cumulativo. Eu e alguns colegas, a gente levou lá para um superintendente, mostrando como que o fato deles terem entregas mensais, releases mensais para alguns produtos, ficava represando um monte de coisas que eles podiam colocar em produção mais rápido. E isso foi uma faísca aí para depois o banco, essa instituição financeira, buscar, né, releases semanais, releases diárias e até deploys em vários por dia aí, dependendo do cenário. E isso ficou formalizado internamente como uma alternativa ao Scrum. Então, dado isso, a gente ia lá, conversava com os times que estavam se formando. Como ainda tinha muita gente capacitada em Scrum, que não conhecia de Kanban, e que se sentia mais confortável com a questão do framework Scrum, beleza, se o seu cenário de negócio, se o seu desafio cabe dentro do Scrum aqui, a gente vai continuar fazendo isso. Se você tem um prego, a gente usa um martelo. Agora, se você tem um parafuso, a gente vai trazer alguma outra coisa aqui para te ajudar, e é nisso que o Kanban entrou. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, era só contar a história de como a gente foi meio que do ilegal para uma alternativa dentro da organização. Isso foi muito legal, porque esse case, né, essa história que eu contei para vocês, ganhou o prêmio do Agile Trends, o Agilidade Brasil de 2019. Então, foi uma coisa que foi super reconhecida lá dentro da organização. Vocês me encontram aí no @AndréSuman, no blog do Casé, ou no andresuman.com. E fazer um convite para vocês. Quem se interessar pelo método Kanban, quem quiser saber mais, quem quiser aprender as práticas, os princípios e colocar a mão na massa e começar com Kanban também, a próxima turma aí do treinamento do TKP, que é oficial da Kanban University, vocês encontram lá no site, andresuman.com, tem as datas lá certinho, a turma de maio já está esgotada. A Lari e o Demis fizeram o treinamento, depois vocês perguntam para eles se eles gostaram. E fico à disposição aí para as dúvidas e para as perguntas, mas a mensagem final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: para começar com o Kanban, você só precisa de boa vontade, porque você começa da onde você está hoje. Então, é dali que você vai partir. Não precisa autorização de ninguém, não precisa comprar nenhuma ferramenta, você só precisa de boa vontade. E conforme a coisa vai ganhando tração, aí vão surgindo as relações pessoais ali, os patrocínios de quem está se beneficiando daquilo, e a coisa anda. É lógico que se você tiver um caminho livre e a organização já comprou e já está patrocinando, fica mais fácil. Mas se não, é possível.